Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, é um dos grandes nomes da história brasileira e durante décadas sua imagem esteve associada com o heroísmo de alguém que lutou contra o domínio colonial português. Essa imagem mitificada de Tiradentes foi criada logo após a proclamação da República e popularizou-se no Brasil. Mas quem foi esse personagem da história brasileira? Principal nome da Inconfidência Mineira, movimento que buscava independência em relação a Portugal no século XVIII, Tiradentes foi morto por seus ideais. Em 21 de abril de 1792, ele se tornou um mártir da Inconfidência após ser publicamente executado. Entenda por que o dentista Joaquim José da Silva Xavier lutou pela independência do Brasil, foi esquartejado em praça pública e se tornou o patrono da nação brasileira. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Era a manhã do dia 21 de abril de 1792. O sol raiava sobre a multidão, enquanto o condenado era conduzido pelas ruas do Rio de Janeiro, cercado pela tropa, desde a prisão até o patíbulo instalado no Largo da Lampadosa. Ele tinha sua cabeça e a barba raspadas, e estava coberto por uma túnica grosseira, portando um crucifixo. Com calma, ele subiu nos degraus, acompanhado do frei, o encarregado de lhe dar o amparo de orações na hora da morte. À sua volta, a multidão reunida assistia consternada a cada segundo da execução. Ao atingir o patamar, o homem dirigiu-se ao carrasco chamado Capitania e pediu-lhe que abreviasse seu sofrimento, ao que este responde pedindo perdão, pois apenas cumpria o que mandava a lei. Tão logo o corpo ainda vivo de Tiradentes projetou-se no espaço vazio, enquanto seu carrasco atirava-se sobre os ombros do enforcado, firmando-se na corda e forçando seu peso contra ele, a fim de apressar sua morte. Cumpria-se assim a sentença pronunciada 3 dias antes, que condenava o réu. Era o fim de um dos mártires da Inconfidência Mineira. Severa e impiedosa, a sentença proferida ainda exigia que mesmo depois de morto a cabeça de Tiradentes deveria ser cortada e levada à Vila Rica, aonde em um lugar mais público ela seria pregada em um poste alto até que o tempo a consuma, e o corpo seria dividido em 4 quartos e pregados em postes pelo caminho de Minas. A visão derradeira dos moradores da capital da colônia de Joaquim José da Silva Xavier é bem distinta da figura presente até hoje no imaginário nacional, que remete a Jesus Cristo. Quase 3 anos antes, o herói da Inconfidência Mineira fora preso sem resistência, tentando se esconder daqueles que o caçavam. Tiradentes também tinha outras alcunhas, como o Corta-Vento e o Liberdade. São detalhes pouco conhecidos, mas não menos importantes para entender quem era ele e seu papel na conjuração, muito além dos mitos construídos a partir do fim do século XIX, quando se formava a República Brasileira. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 12 de novembro de 1746, na capitania de Minas Gerais. Seus pais faleceram quando Joaquim José era ainda uma criança e, por causa das dívidas, ele e seus irmãos perderam todas as suas propriedades. Na vida adulta, inicialmente, ele dedicou-se ao comércio, no entanto, não teve sucesso nesse ofício. Joaquim José também trabalhou como cirurgião dentista, ofício que havia aprendido com o seu tio Sebastião Ferreira Leitão, o que lhe rendeu o apelido de Tiradentes. A partir de 1780, Tiradentes alistou-se na cavalaria da capitania de Minas Gerais, no posto inicial de Alferes. Nessa função, Tiradentes foi designado para realizar a patrulha do Caminho Novo, uma importante estrada que ligava as zonas mineradoras da capitania à capital, Rio de Janeiro.
Tiradentes permaneceu na cavalaria até 1787, quando pediu licença da corporação, pois estava insatisfeito com o fato de não conseguir uma promoção de posto e por ter perdido o comando da patrulha do Caminho Novo. É nesse contexto que Tiradentes, descontente com o domínio colonial, teve acesso aos ideais revolucionários que circulavam em Minas Gerais. A difusão desses ideais revolucionários inspiravam-se nos ideais iluministas e liberais que estavam em evidência naquele momento. Os membros da elite mineradora de Minas Gerais estavam extremamente insatisfeitos com o domínio colonial em razão dos altos impostos que eram cobrados, sobretudo pela divulgação de uma derrama para breve. Derrama era uma cobrança obrigatória que Portugal realizava para alcançar a meta de imposto estipulada. As ideias de conspiração contra Portugal entre a elite mineradora começaram a ser alimentadas no começo da década de 1780 e ganharam força até o final dessa década, à medida que a insatisfação local crescia. A partir de 1788, o movimento iniciou-se de fato com a ocorrência de reuniões secretas e com a definição do início de motim para fevereiro de 1789, data em que ocorreria a derrama. A conspiração, no entanto, nunca se concretizou, pois no começo de 1789, os inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, um dos envolvidos na conspiração. Silvério dos Reis possuía dívidas enormes com Portugal e encontrou na denúncia da conspiração a forma de livrar-se de seus débitos com a coroa. Segundo os historiadores, Joaquim Silvério contou tudo minuciosamente, várias vezes e por escrito, os detalhes da conspiração, a senha, o nome dos principais conjurados, o projeto político, a estratégia militar. Com a denúncia de Silvério dos Reis, a coroa portuguesa agiu e prendeu todos os envolvidos, inclusive o próprio Tiradentes, que foi localizado no Rio de Janeiro. A partir disso, iniciou-se um longo processo de julgamento, no qual os acusados foram interrogados por diversas vezes ao longo de um período de 3 anos. Diferentemente do que muitos acreditam, Tiradentes não era o líder da Inconfidência Mineira, o que, no entanto, não apaga o fato de que ele teria sido um dos que mais se envolveram com a conspiração. Os historiadores afirmam que Tiradentes cumpria a importante tarefa de ser a conexão dos conspiradores com as pessoas das camadas mais pobres da sociedade. Assim, com a interlocução de Tiradentes, a conspiração foi propagandeada por diversos grupos sociais distintos. Tiradentes foi o mais ativo divulgador das ideias que sustentaram o projeto político da Conjuração Mineira e o grande responsável por colocá-las em circulação no interior de uma rede formada pelo entrecruzamento de diferentes grupos sociais. Quando o movimento foi denunciado, Tiradentes estava em viagem na cidade do Rio de Janeiro, local onde foi preso pelo seu envolvimento com a conspiração. O longo processo de julgamento dos inconfidentes estendeu-se por 3 anos e a sentença saiu no dia 18 de abril de 1792. Entre os julgados, alguns foram condenados ao degredo e outros à morte. No entanto, somente Tiradentes teve a sua pena mantida. Os outros envolvidos que foram condenados à morte receberam perdão de Dona Maria, a rainha de Portugal, e suas penas foram reduzidas para degredo. Os fatos que explicam a execução da pena de morte somente para Tiradentes são múltiplas. Os historiadores levantam diversas razões. O fato mais mencionado é o não pertencimento desse inconfidente à elite da sociedade, por isso não possuía influência dentro da coroa portuguesa para reverter sua pena. A imagem de Tiradentes permaneceu esquecida durante anos, já que esse conjurado foi utilizado pela coroa portuguesa para passar uma mensagem à população de que conspirações contra o domínio colonial não seriam aceitas. Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792 e em seguida foi decapitado. Sua cabeça foi colocada em um poste em um local público da cidade de Ouro Preto. Seu corpo foi esquartejado em 4 partes e cada uma delas foi colocada em postes em diferentes trechos do Caminho Novo. Por fim, a casa de Tiradentes foi destruída e o solo foi salgado. Tamanha crueldade e rigidez na execução da pena tinha um objetivo claro de amedrontar a população e evitar que novas conspirações surgissem.
O resgate da imagem de Tiradentes como herói e mártir do Brasil surgiu somente após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Após se estabelecer o novo regime, via a necessidade de haver figuras como heróis para fazer a aproximação do movimento com o povo brasileiro. No caso da escolha de Tiradentes, as seguintes considerações podem ser feitas. Primeiramente, existe o fato de que durante alguns anos de sua vida ele foi um militar, e isso foi levado em consideração por aqueles que haviam proclamado a República, em maioria militares. Segundo os historiadores, isso fazia parte de uma relação feita pelos republicanos com a intenção de passar a mensagem da preocupação histórica dos militares com o republicanismo no Brasil. Por fim, a questão do uso da imagem de Tiradentes. Durante o processo de sua transformação em herói e mártir, um elemento essencial foi a aproximação dessa imagem com a figura de Jesus Cristo. Essa era uma estratégia que visava se aproveitar da religiosidade popular para promover a aceitação de Tiradentes. Assim, Tiradentes passou a ser registrado com cabelos e barbas longas, de maneira bem parecida com o que Jesus era retratado. Nesses retratos, passaram a apresentá-lo sempre olhando para cima, assim como Cristo em seu martírio. Essa representação surgiu mesmo não existindo nenhum paralelo que a confirmasse. A respeito disso, os historiadores levantam a questão de que muito provavelmente Tiradentes no momento de sua execução estava com os cabelos raspados. Isso porque era uma prática comum das prisões portuguesas da época, raspar os cabelos e as barbas de seus presos como forma de evitar a infestação de piolhos. Esse argumento ganha força quando nos lembramos que Tiradentes havia passado 3 anos preso. Por fim, outro elemento mencionado pelos historiadores que questionam essa representação de Tiradentes é o fato de que ele era um militar e que, portanto, era obrigado a seguir as normas da corporação que permitia os militares terem no máximo um bigode. De toda forma, o resgate de Tiradentes como herói e mártir, feito pelos republicanos no fim do século XIX, popularizou-se e a imagem construída em cima desse discurso, que se estabeleceu e foi transmitida década após década, fez com que esse personagem assumisse um lugar destacado na memória histórica brasileira. Atualmente, a figura de Tiradentes como líder do movimento tem sido questionado por muitos estudiosos. Ele teria sido apontado como o dirigente máximo da revolta pelos outros envolvidos, pois estes buscavam se livrar de suas responsabilidades. A iniciativa de tornar feriado nacional no dia 21 de abril vem em 1965, quando o presidente Marechal Castelo Branco sancionou a Lei nº 4.897, instituindo também que Tiradentes é o patrono da nação brasileira.